No vídeo de hoje exploraremos a agricultura do anfitrião da Copa do Mundo, o Catar, um país que mesmo com o clima desértico atingindo de mais de 50 graus Celsius, uma extensão menor do que o menor estado brasileiro e uma média de 9 dias de chuva no ano, pretende alcançar a autossuficiência em tomate, pepino, pimentão e outras hortaliças. Fique comigo até o final do vídeo e descubra toda a tecnologia por trás desse crescimento. Antes de começarmos a falar da tecnologia e tudo o que fez o Catar literalmente florescer na agricultura, gostaria de te contar alguns fatos, para que você entenda o tamanho do desafio que o Catar enfrenta. Bom, como te disse antes, o Catar é um país muito pequeno e seu tamanho é menor que a metade de Sergipe, o menor estado brasileiro. Além disso, ele está localizado em uma das regiões mais quentes do mundo, sendo banhado pelo Golfo Pérsico, mas sem rios e cachoeiras, portanto, mais um fator prejudicial para o agro. E um outro fato é que, enquanto nós somos beneficiados por 4 estações aqui no Brasil, o Catar só tem 2, inverno e verão, sendo que o verão vai de março a outubro, tomando o ano quase todo e fazendo as temperaturas chegarem a 55 graus de sensação térmica. É justamente por isso que a Copa do Mundo só pôde ser feita no final do ano, quando a sensação térmica é mais amena e as temperaturas normalmente variam entre 20 e 25 graus Celsius, ou seja, é ameno, mas não chega a ser um frio de verdade. Agora imagina fazer florescer algo nessas condições? Se aqui no Brasil, muitas regiões passam aperto com a estiagem, imagina lá? Sem rios, com uma temperatura muito elevada e uma média de 9 dias de chuva durante o ano. Bom, não é fácil, inclusive, o país importava boa parte dos seus alimentos sem encontrar muitos problemas, até que houve o bloqueio do país em 2017 que interrompeu o fornecimento de alguns alimentos dos seus países vizinhos. Isso fez com que o desejo de ser autossuficiente aumentasse já nessa época, mas ganhasse ainda mais força durante a pandemia do Covid-19, época em que o país sofreu com os repetidos bloqueios e paralisações de unidades de processamento. Portanto, fez com que seu líder, o Emir Tamim, visse ainda mais necessidade de ser autossuficiente. Com a vontade e o capital para guiar o agronegócio, foram criadas políticas públicas que beneficiaram a categoria, mas como viu acima, há inúmeras dificuldades a serem superadas. E eu já te conto como o Catar fez para superá-las, só que primeiro, peço que deixe o like, se inscreva no canal e escreva aqui nos comentários quais informações e quais países você quer ver por aqui. Agora vamos lá. Primeiro de tudo, se não tem rio e tem pouca chuva, de onde vem a água usada na agricultura? É da dessalinização das águas salgadas e do suprimento de água subterrâneo. Ou seja, o país aproveita a sua riqueza natural, petróleo, gás e o litoral de mais de 500 quilômetros de extensão para extrair e transformar a água salgada em água boa para consumo e agricultura. Além disso, o país também trata seu esgoto de forma que a água possa ser reutilizada para algumas tarefas. Agora que já resolvemos o primeiro quesito que vem à mente quando se pensa em agricultura, vamos para os próximos: a terra e o clima. Bom, com o clima desértico e o solo pobre, o cultivo fica mais complexo, portanto, carece de uma tecnologia muito maior para render frutos, mas, graças ao grande poder aquisitivo do país, foi possível que o Ministério do Município e Meio Ambiente do Catar lançasse programas de apoio às fazendas locais. Dentre os programas, houve a adesão de novas tecnologias, e estas foram usadas para superar as dificuldades do local. Dentre as tecnologias está a famosa agricultura de precisão, que é uma estratégia de gerenciamento de recursos agrícolas que coleta, processa, avalia dados e oferece insights para ajudar os agricultores a otimizar e aumentar a qualidade e a produtividade do solo. Passando dessa estratégia mais geral, temos um artifício muito usado para driblar o clima, que são as estufas agrícolas, uma espécie de estrutura de vidro ou plástico construída para proteger as plantas das oscilações climáticas e dos fenômenos que as acompanham.
Inclusive, essa estrutura também é usada aqui no Brasil para plantar hortaliças fora das regiões propícias para o seu crescimento, visto que ela permite a criação de microambientes livres de intempéries, ou seja, ambientes com controle da temperatura, umidade e luminosidade. Características que são vitais para a boa produção dessas plantas. Além desse controle do ambiente, há uma proteção mais forte contra as pragas e ventos que poderiam prejudicar as plantas. E junto das estufas há a agregação de outras modalidades de agricultura, tais como a hidroponia, aquicultura e a junção das duas, a aquaponia. Vamos ver um pouco mais sobre cada uma em particular, começando pela hidroponia, uma técnica de plantio que não utiliza o solo, mas sim, uma solução nutritiva que circula em um sistema hidráulico e chega diretamente às raízes das plantas com todos os nutrientes que ela necessita para se desenvolver. Basicamente, funciona assim. Primeiro, as sementes são plantadas e germinadas em placas de espuma fenólica, que é um substrato estéril e livre de fungos e bactérias. A partir da germinação, há a mudança da planta para o chamado berçário, local onde ela começará a receber a solução nutritiva e também terá um acompanhamento mais próximo, de forma que haja uma seleção entre as plantas que se desenvolvem ou não. Em terceiro, mas, não menos importante, é feita a mudança para o local onde as plantas se desenvolverão até o ponto de colheita. Para ser mais didático e facilitar o entendimento, é uma espécie de cano colocado horizontalmente com um buraco em cima onde as plantas serão colocadas, e a solução correrá naturalmente por toda a plantação, mantendo assim todas as plantas nutridas. Essa solução, basicamente, é composta de água pura e de fertilizantes solúveis necessários para o desenvolvimento da planta. Como você já deve ter associado à estratégia de agricultura de precisão que mencionei antes, é justamente isso que acontece. Através do estudo científico das plantas, os nutrientes certos serão dimensionados, de forma que o desenvolvimento seja o melhor gastando o mínimo de material e espaço, já que as plantações podem ser feitas em diferentes andares, economizando vários metros de terra. Agora devemos explicar outro conceito importante, que é a aquicultura, uma ciência que estuda e desenvolve técnicas de cultivo e reprodução de organismos aquáticos. Com ela é possível garantir a regularidade de produtos aquáticos para consumo. E também fazer a junção com a hidroponia, originando a aquaponia, um sistema combinado entre peixes e plantas, de forma que ambas formem uma relação simbiótica. Vamos a uma explicação mais profunda. Bom, pensa no seguinte: temos o peixe sendo criado e tratado em um tanque, ele come, por conseguinte, faz suas necessidades na água. A água contém bactérias específicas que transformam os dejetos dos peixes em nutrientes para as plantas. Assim, o próximo passo é fazer a circulação dessa água, de forma que ela saia do tanque e percorra os canos onde as plantas estão, nutrindo-as no caminho enquanto volta para o tanque já tratada e pronta para ser utilizada para a morada dos peixes. Ou seja, a água é reutilizada, de forma que seja tirado o melhor proveito desse recurso tão escasso no deserto. E além da economia de água, há a economia de fertilizantes, visto que os próprios dejetos dos peixes são utilizados para o desenvolvimento das plantas. Com a junção dessas tecnologias aos investimentos contínuos por parte do governo que visa alcançar a autossuficiência nos próximos anos, o Catar tem avançado bastante na tentativa de driblar as condições do ambiente. Para que tenha ideia, o Catar lançou um programa de segurança alimentar com o objetivo de garantir que, até 2023, quase 70% do número de hortaliças consumidas pelos cidadãos cresça em nível local. Portanto, não há freios para este país. No mais, espero ter ajudado a identificar o funcionamento da agricultura desenvolvida no Catar. Caso queira saber sobre mais algum local, peço que comente aqui embaixo logo depois que deixar o like.